Olá a todos, amigos inscritos desse canal, onde partilhamos o pão de Deus, a sua palavra. Estamos de volta, depois de alguns longos dias, talvez meses. Peço perdão a todos, pois não postei nada nesse período, nem pude acompanhar quase nenhum trabalho dos canais ao qual somos inscritos. E tudo isso por causa de acontecimentos e alguns fatos que irei relatar aqui. Serão 2 vídeos desse testemunho, amém? Então fique conosco, nos acompanhe, se inscrevendo nesse canal e seja uma bênção. Bora lá, solta a vinheta. Meus queridos, nós temos que ter uma dimensão do amor de Deus. Muitas vezes não cremos de todo o nosso coração, porque deixamos as dúvidas abater o nosso coração e assim nossa fé vai se esvaindo. E quando menos percebemos, estamos fracos e distantes de acreditar que Deus trabalha ao nosso favor. Ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tudo nos revela sobre dons da vida e da salvação que nos concedeu. E a partir dessa graça maravilhosa, passamos a viver em novidade de vida. Agora não precisamos mais dos palpites, nem das opiniões do mundo, nem aprendemos isso em nenhum livro de biblioteca, nem das faculdades do mundo. Mas aprendemos isso direto de Deus, que nos ensina pessoalmente por meio de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Meus queridos, mesmo quando tudo estiver muito difícil, Deus está trabalhando em nosso favor. Firmes na fé, e passando pelas provas da vida, os revés, as aflições e muitas outras coisas que nos assolam nesses dias em que estamos todos vivendo, essas aflições, essa crise mundial. E dentro desse período, eu e a minha esposa temos um testemunho, meus amados. Nós fomos assaltados quando estávamos trabalhando de carro, quando nos renderam a mão armada, levaram o carro e tudo dentro, tudo que estava dentro do carro, documento, celular, as mercadorias da empresa para o qual nós prestávamos serviço. E foi horrível aquela sensação de sentimento de perca e que para nós foi muito desafiador. Mas a nossa integridade, ela foi mantida graças a Deus. E ficamos a pé naquele momento sem rumo, sem direção, não acreditávamos que poderíamos estar passando por aquilo, estava acontecendo conosco. Ficamos indignados, com uma sensação de perca horrível, ficamos tristes, chateados por um breve momento. Mas quando você serve a um Deus vivo e grande em misericórdia e fiel à sua palavra, é nessas horas que nós vimos o poder de Deus e a fidelidade dele em restituir tudo que havia sido roubado pelo diabo e seus demônios, que aliás continua usando pessoas e coisas para atentar contra nossas vidas, usando as suas estratégias, as escondidas. Mas está escrito que não há nada em oculto que não há de ser revelado, não é mesmo? Mas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, no dia seguinte do assalto, nosso veículo foi encontrado, deixado pelos criminosos em uma rua perto da mesma cidade nossa, ao qual tinha minha jaqueta com os documentos, dinheiro. Eles queriam mesmo, eram as mercadorias que estávamos carregando. E nós sempre trabalhamos sempre com outro veículo, uma Kombi, mas naquele dia nós estávamos trabalhando com o carro da minha esposa. Então nós pegamos o carro dela no lugar dessa Kombi. E foi um desses dias que nos renderam, levaram tudo, meus amados. Mais de 10 mil reais em mercadorias. E nós não teríamos nem seguro dessas mercadorias, porque nós não estávamos com esse veículo, nós estávamos com outro veículo. Mas naquele momento corríamos o risco de arcar com todo esse prejuízo. Mas, meus amados, graças a Deus ele operou. Fora isso, contando aqui, tudo que sobrecarregou o nosso estresse, o estresse psicológico, né, todo esse risco desse valor enorme, prejuízo de estresse psicológico, moral, físico, mental, material, a energia, o tempo perdido e muito mais. Mas conseguiram acertar o cadastro do veículo que estávamos trabalhando e a seguradora iria cobrir esse sinistro, mas graças a Deus não precisou, pois o carro que usaram para nos assaltar, ele foi encontrado primeiro,
com mais de 90% das mercadorias recuperadas, e junto com essa apreensão, a polícia, aliás, falando da polícia, que Deus abençoe grandemente nossos policiais da nossa nação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, junto com esse primeiro veículo, que também foi roubado, foi encontrado uma chave Misha, rádio da polícia e a chave do nosso carro que estava lá, e dentro de uma sacola. E quando fomos à delegacia buscar essas mercadorias, vimos a chave do nosso carro lá. E aí, meus amados, acendeu mais a esperança de encontrarmos o nosso carro largado em alguma rua, alguma viela, de uma cidade próxima. E o pessoal da empresa ao qual nós tinha levado-nos até a delegacia para buscar as mercadorias, nos deixaram em casa novamente. Não deu uns 15 minutinhos, meu irmão, naquele dia o telefone tocou e ficamos apreensivos, pois nós já tínhamos recebido algumas ligações de pessoas mal intencionadas, meus irmãos dizendo que estavam de posse do nosso veículo, exigindo um valor para o resgate, para devolver, mas segundo a polícia disse que isso é bem comum acontecer depois que as pessoas postam nas redes sociais as fotos dos carros, do veículo, do telefone, e essas pessoas então entram em contato com uma tentativa de extorsão mesmo. Mas mesmo assim assustados, nós atendemos essa ligação. E para nossa alegria, quando recebemos essa ligação de uma senhora que entrou em contato conosco, dizendo detalhes do carro que havia sido deixado na casa dela, de frente da casa dela, no mesmo dia do assalto, e realmente era o nosso veículo. E quando desligamos o telefone, meus amados, nós nem sabíamos o que fazer primeiro, se ligava para a polícia ou se chamava um Uber para ir ao local, mas o que nós vibramos em fazer pelo Espírito Santo de Deus foi glorificar a Ele. Fomos inundados por uma gratidão, uma alegria, uma presença de Deus, e chegou a lacrimejar os nossos olhos. Fizemos ali na mesma hora uma oração de agradecimento a Deus naquele momento, e até agora estamos maravilhados com o agir do nosso Deus e todas as coisas que Ele tem operado. E isso, meus queridos, só foi possível, claro, primeiramente a Deus, graças a Ele, não é mesmo? Mas que através, meus amados, das redes sociais, o pedido de socorro aos amigos, familiares e muitas outras pessoas que estavam orando, torcendo pela recuperação do veículo. E louvo a Deus por estas vidas, e sou muito gratos por isso, e pedimos a Deus em oração que Deus as abençoe a cada uma delas, que cubra elas com toda a sorte de bênçãos sem medidas, meus amados. E para finalizar, nós queríamos também dizer que se todos um dia passarem por alguma aflição, algumas aflições, alguma aflição na sua vida, algum aperto, afinal nós somos filhos de Deus, e o que as pessoas vão pensar daquilo que nós estamos passando, se nós expormos a nossa fraqueza, né? Eu vos digo a vocês, meus amados, descanse à sombra do Onipotente. Salmos 91, versículo 2, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, podemos dizer que o Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, como diz a própria palavra, e o nosso Deus a quem nós confiamos. E graças à sua misericórdia, nós permanecemos firmes com Ele, meus amados, porque nós pertencemos a Deus. E é nele que nós podemos achar esse abrigo e descanso. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido sobre aqueles que o amam. E tem uma palavra em 2 Coríntios, capítulo de número 4, diz assim, o versículo do número 16, diz assim, deixa eu abrir aqui, 4,16, diz assim, versículo de número 6, e no título diz assim: o desígnio e efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Versículo 16, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém, meus amados? Então, meus queridos, nós não desanimamos, ficamos firmes, meus irmãos, na presença do nosso Deus, e esta é a energia que precisamos. E lá em Isaías 40, versículo 29, diz que
ele fortalece o cansado e dá vigor ao que não tem nenhuma força, está sem forças. Somente Deus é capaz de restaurar as nossas forças de uma maneira eficaz. A vida cristã não é fácil. Tem vezes que estamos cansados ao ponto de nada ser capaz de nos reanimar. Até mesmo um bom sermão ou um conselho, não é mesmo? Mas não podemos descartar que isso pode acontecer conosco. Quando estamos cansados, a esse nível só há um único recurso: pedir com fé a Deus, em sinceridade, que restaure nossas forças e nos dê ânimo. Somente Deus é capaz de fortalecer o que está fraco, Ele dá força ao que não tem nenhum vigor, pois Deus é uma fonte inesgotável de poder. Amém, meus amados? Ao término desse vídeo estarei gravando a segunda parte. Fiquem todos com a paz do nosso Deus, no nome de Jesus.